A gente sempre começa com a pergunta: quem é Maxwell Kaiser? Maxwell Kaiser é de uma família tradicional capixaba. Todos são capixabas, somente eu que sou paranaense. Meus pais nasceram e casaram no Espírito Santo e foram para o Paraná. E passaram um período ali, nesse período eu nasci. Depois voltaram para o Espírito Santo e quando eu tinha 10 anos de idade eles vieram para Rondônia, precisamente Alvorada do Oeste. Nós chegamos em Alvorada em 86, eu com 10 anos de idade. 86, ficaram lá quanto tempo? Porque depois de Alvorada foram para Espigão? Aí no meu caso, eu me casei ali ainda em Alvorada, casei novo, 19 anos, quase 20. E pelo chamado pastoral, aí eu já mudei várias vezes. Meus pais passaram um tempo morando em Vilhena e estão de volta na cidade que é Alvorada, de onde nós chegamos para lá, né? Continua lá até hoje, tendo passado um período em Vilhena. Esse chamado pastoral aconteceu aos 19 anos, não? Aos 19 anos, né? Foi praticamente junto com o casamento, né? E iniciamos a trajetória, minha esposa também com o mesmo chamado, e a gente já casou e de imediato já começamos a nos envolver com o trabalho espiritual e já moramos em várias cidades fazendo isso, né? Sempre em Rondônia? Sempre em Rondônia. Sempre em Rondônia. Passamos morando, né, fazendo trabalho espiritual em Alvorada, começamos ali. Residimos em Taboão do Oeste, residimos em Porto Velho, Ariquemes, Machadinho, Ji-Paraná, Teixeirópolis, Espigão e Rolim de Moura. Rapaz. Essa é a trajetória aí de 26 anos envolvido com gente, com pessoas e com trabalho espiritual. E de Rolim, qual que é o próximo projeto? Aí é só Deus que sabe. Você deixa o Espírito Santo guiar. Precisa deixar, né? Tem um texto que é falado por Jesus, que ele diz assim: assim como o vento sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é aquele que é guiado pelo Espírito. Então a gente não dá para precisar para onde iremos, ou se ficaremos aqui sempre, né? A gente está disponível, o chamado é esse, talvez ficaremos aqui por todo o tempo, e talvez não. Então vai depender, primeiramente, da vontade soberana de Deus nas nossas vidas. A gente sabe que a missão, ela tem um tempo, né? Tem um prazo. Por exemplo, Espigão ficamos 10 anos, e chegamos aqui e assumimos uma igreja de um pastor que estava há 38. Um pastor que chegou e não saiu, só saiu porque a idade chegou e não deu para continuar. Vai que acontece com a gente, então não sabemos, né? Você está há quanto tempo em Rolim? Dia 18 de julho fará 2 anos, né? Estamos chegando aí a 2 anos e passou muito rápido porque é um trabalho intenso, a gente é bem corrido, né? Então passa rápido, pensa que não, 2 anos, parece que 2 anos, mas é assim que funciona, né? Para conseguir dar conta do recado é acelerado, não tem jeito. E até os 19, pastor? Então, foi o Maxwell até os 19. O que levou o Maxwell aos 19 e teve essa conversão? Então, a minha família já era evangélica, né? Principalmente do lado da minha mãe. Meu pai, não. E tive alguns problemas, como tem muita gente no mundo, né? Situações de pré-adolescência, adolescência, que você fica naquela curiosidade de conhecer algumas coisas e acaba se envolvendo em situações difíceis. Acontece muito com adolescentes. E aconteceu comigo. Envolvi, não é vergonhoso dizer, porque hoje isso acaba sendo honroso, é um testemunho. Certo. Mas assim, na adolescência eu me envolvi com drogas, eu me envolvi com bebida. E foi uma adolescência e início aí de juventude bem conturbada. E pela bondade e misericórdia de Deus eu fui resgatado, né? O poder do Evangelho muda a vida das pessoas. Como já mudou de tantos, mudou a nossa. E aí quando eu vim para Cristo, eu cheguei mesmo e entendi a palavra e desejei seguir esse caminho, eu entrei de cabeça mesmo, né? Aí eu me aprofundei rapidamente, eu desejei muito e me dediquei, e essa dedicação fez com que acontecesse o chamado, né? E aí eu queria ajudar pessoas que tinham aquela vida que eu tinha vivido, eu queria ajudar a pessoa a ser resgatada daquela situação. E aconteceu. Começamos cuidando de grupos menores, de pessoas,
E a gente, recém-casado, já cuidava, né, de uma equipe pequena. E só foi aumentando, esse trabalho foi tomando proporção cada vez maior. E estamos aí. E você acha que nesse período que você passou, que você acabou de testemunhar, você acha que essas permissões, você entende como permissão de Deus? Você entende como provação? Foi necessário passar para que hoje você tivesse essa bagagem? Como você vê hoje como pastor? Então, assim, tudo que eu falo, eu não vou ficar citando textos bíblicos para a gente ganhar tempo, mas geralmente tem base da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a bússola, o mapa, a orientação para a nossa vida. Deus é especialista em pegar, eu falo muito isso em algumas ministrações, pegar maldições e transformar em bênção. Porque é tudo aquilo que vai para a mão de Deus, ele trabalha e faz ficar bom. Então, se eu dizer para você se era uma vontade soberana de Deus que eu fosse lá e acontecesse isso, eu creio que não. Deus não deseja isso para ninguém. Só que uma vez que foi, então agora já foi mesmo, então Deus tem vontade de resgatar, porque Ele é o Todo-Poderoso. O envio do Filho Jesus Cristo na Terra foi para resgatar o mundo da situação espiritual que estava atrapalhada. Então a vontade de Deus que vai para as coisas erradas, não. Mas já que foi, agora a vontade é resgatar. Isso passa pelo livre-arbítrio ou não, você não entende o Passa livre-arbítrio? pelo livre-arbítrio. Eu poderia ter escolhido não ir, como muitos jovens estão na igreja, adolescentes que não vão. Que bom, né? Como eu fui e fui resgatado, então agora isso precisa servir de testemunho para ajudar pessoas para que eles não vão, ou para que se estão lá seja resgatado também. Então aproveita tudo, né? Nada se perde na mão de Deus, né? Ele resgata aquele que caiu, que se aprofundou em coisas que não deveria, e também eu posso hoje orientar aqueles que não vão, porque não vale a pena, porque eu tenho alguns amigos que foram e não voltaram, né? Então por isso que Deus não quer que vai. Eu tenho amigos que, naquele período que eu estava lá fora, né, envolvido com essas situações, morreram. Eu tive o privilégio de estar vivo, mas vi situações bem complicadas, então isso não é o que Deus quer. Mas se para alguém que está ouvindo, esteja porventura passando por isso, tem resgate para essa pessoa, tem solução, tem uma porta de saída, né? Mas se não foi, não vai não, que é melhor não ir. Não ir, né? Pode não Porque ter a chance de voltar. Pode não ter. Tem muitos que não tem, né? E a sua esposa tem alguma influência nessa conversão ou foi após a conversão? Ela tem influência, porque ela também veio de uma situação parecida com a minha. Nossa história é muito próxima nessa situação. Então, a conversão foi perto, a saída desse mundo, né, traiçoeiro aí também aconteceu com ela. Então as histórias foram parecidas e aí nós abraçamos a causa de Deus, né? E aí deu certo, porque a mesma aconteceu, parecido, então vamos juntos fazer a obra de Deus e estamos caminhando junto. E aí você vê o poder da amizade, né? Exatamente. Você vê o poder da amizade, esse lado das drogas, que é um mundo que está cada dia maior. Como que é a sua visão sobre esse mundo? Olha, você acha que hoje a juventude está mais tendenciosa para isso? Está mais fácil? Como está hoje? Eu percebo assim, cada vez, infelizmente, vai piorando. Até os tipos de drogas, né, elas vão ficando mais pesadas, mais perigosas do que antes. Então a tendência é piorando. Vão criando coisas piores, né, cada vez. E é muito perigoso, porque uma amizade, ela leva, né, a algumas situações que, eu sempre falo, às vezes por maldade, às vezes não, vamos lá, né? Pessoa que não, aconteceu. E às vezes acontece por uma brincadeira, por uma curiosidade, por uma coisa que aparentemente seria simples, e acaba se envolvendo, e quando a pessoa despertar, já viciou, já complicou, né? Então tem que cuidar muito, monitorar muitos filhos, né? Os pais precisam estar próximos. Eu não posso culpar os meus pais, mas isso que eu vou falar não tem importância, não vai ferir, porque já é uma conversa aberta entre nós. A minha mãe estava na igreja, firme ali. Meu pai estava fora. Então já ajuda, parece que já facilita essa escapada para o mundão, né? Seria a brecha que... Exatamente. Então quando a família está junta, os cônjuges unidos com os filhos, existem situações que acontecem, sim, mas a probabilidade é menor.
Mas quando tem alguém meio fora, meio desintonizado espiritualmente, o filho se torna uma presa mais fácil, né? Então, em muitos casos acontece isso. Alguém ali da família não está tão ligado para ajudar a cuidar de filhos na infância, pré-adolescência, adolescência e juventude, que são momentos que a presença dos pais faz muita diferença na vida dos filhos, né? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber os nossos próximos conteúdos.